Aleluia. Boa noite, graça e paz, igreja. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Se você não cumprimentou a pessoa que está do seu lado, eu vou te dar a oportunidade de fazer isso. Diga, meu irmão, que bom que você veio. Diga para ele, eu estou com muita expectativa. Eu tenho certeza de que você vai voltar para sua casa completamente ativado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Olha para outra pessoa que está do seu lado e diga assim, meu irmão, você está elegante hoje. Diga assim para ele, eu tenho algo para te falar. Você é muito abençoado para ficar preocupado. Aleluia. Quantos acreditam nisso? Amém, glória a Deus. Vamos correr, vamos para a palavra. Eu gostaria que abrisse para mim, por favor, 1 Pedro, o capítulo 5, a partir do versículo 7. Diga, a graça de Deus é maior que todos os pecados do mundo juntos. Quantos creem nisso? Jesus, que é a graça de Deus personificada, é maior que todos os pecados da humanidade juntos. Amém? 1 Pedro, o capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, há uma razão pela qual Deus não quer te ver ansioso. Diga, ele cuida de você. A Bíblia chama Jesus do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele não somente é o pastor, mas ele é o bom pastor. Diga para a pessoa que está do seu lado, quando Deus cuida da sua vida, quando Deus cuida de você, quando Deus cuida dos seus filhos, quando Deus cuida do seu marido, da sua esposa, da sua família por inteiro, diga assim para ele cuida bem. Não passa nada despercebido, não passa nenhum detalhe, sabe, pela visão do Senhor, e Ele é bom no que Ele faz. Amém? Glória a Deus. Pedro está dizendo aqui, olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, sabe, Deus não nos quer ver ansiosos, preocupados, agitados com as coisas desse mundo, com as atividades da vida, as necessidades da vida. Deus quer que a gente lance sobre Ele tudo aquilo que nos preocupa, que nos aflige. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Esse versículo 7, ele é a continuação do versículo 6, e que tem algo bem interessante no versículo 6, eu gostaria que voltasse lá. Porque é muito simples o que Pedro está dizendo aqui no versículo 7, e nós temos esse texto decorado, lançando sobre Ele nossas ansiedades, Ele tem cuidado de nós, mas há um tesouro bem legal. Eu gosto muito do que está escrito aqui no versículo 6, e ele diz assim, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu vou repetir, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E assim, nós não temos tão decorado quanto o versículo 7, esse texto, porque não entendemos o que Pedro está dizendo aqui com humilhai-vos. Mas humilhai-vos, ele deixa explícito, deixa claro o que significa para Deus humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. O versículo 7 diz, olha, lançando, como é que eu e você nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus? Lançando sobre Ele o controle da nossa vida. Veja, o versículo 7 diz que ao lançarmos as nossas ansiedades diante do Senhor, nós experimentaremos o cuidado dEle em nossa vida. E o versículo 6 diz que é importante, é crucial, é necessário para você desfrutar do cuidado de Deus, que você se humilhe.
necessário, sabe? Deus, Ele cuida de nós porque Ele nos ama. Ele nos ama e ama tudo o que diz respeito à nossa vida. Ele se importa com tudo o que é importante para mim e para você. E porque Ele cuida de nós, porque Ele nos ama. Mas o versículo 6 diz que para que a gente possa desfrutar do cuidado de Deus, do amor de Deus, é necessário humilharmos. E humilhar não é você, sabe, colocar a face no pó e gritar Deus e sair gritando e se rebaixar e se ridicularizar. Humilhar não é isso, porque no versículo 7 ele diz, olha, é lançando sobre Ele. Como eu e você nos humilhamos? Lançando sobre Ele. Lançando sobre Ele o que é importante para você, lançando sobre Ele os seus desejos, lançando sobre Ele, sabe, os seus sonhos, lançando sobre Ele os projetos, os objetivos da sua vida, lançando sobre Ele a sua vida, e você desfrutará do cuidado de Deus. O que me intriga é porque Ele diz, porque a necessidade de se humilhar. Porque Ele diz que nós temos que nos humilhar. O versículo 5 diz que Deus, Ele resiste aos soberbos, Deus, Ele resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele concede favor aos humildes. Quando eu e você tentamos, sabe, merecer o perdão e o amor de Deus e as bênçãos de Deus, isso nada mais é que orgulho. Quando você busca fazer as coisas da igreja, quando você busca, sabe, fazer as coisas para Deus no sentido de tentar merecer, tentar compensar, tentar conquistar algo, um favor ou uma oportunidade, nada mais é do que orgulho. Orgulho. Quando os israelitas, eles disseram para Moisés, olha, tudo que o Senhor mandar, tudo que o Senhor nos ordenar, nós faremos. Parece bonito, mas aquilo era o orgulho deles falando. Nenhum de nós somos capazes de qualificar para as bênçãos de Deus. Nenhum de nós somos capazes de cumprir todas as exigências para nos qualificarmos para receber as bênçãos de Deus. Só há um jeito de receber o amor de Deus em plenitude. É pela graça. De forma imerecida. Você precisa se conformar que você não merece. E parar de tentar merecer e parar de tentar buscar. E parar de se esconder. Ele diz, olha, tudo o que o Senhor mandar nós faremos. Isso aqui é o orgulho deles falando. Parece bonito, soa bonito, mas isso aqui é o orgulho deles falando, porque na verdade Deus queria aproximação com eles. Deus estava buscando, dando a oportunidade deles de desfrutar da presença de Deus, algo inédito para a vida deles. E quando eles estiveram diante dessa oportunidade, diante desse chamado de Deus, porque eles viram que quando Moisés subiu e desceu, o rosto dele veio com glória, veio com revestido de glória. A Bíblia fala que eles não conseguiam nem olhar na face de Moisés. E Deus agora está dando oportunidade para o povo, não é somente Moisés. E eles dizem, olha, não precisa, Moisés, tudo que o Senhor, você vai, e tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Sem saber o que viria dali, eles confirmaram, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. E a verdade é que em nós não há essa capacidade, de nós mesmos não há essa capacidade. Eles não reconheceram o pecado do qual estava neles, eles não reconheceram a decadência espiritual na qual se encontravam, e tudo que os fez sair do Egito não foi somente a mão forte, o favor, a graça de Deus. O que tinha levado eles a sair da escravidão, 450 anos de escravidão, e de forma miraculosa, atravessando o mar, sabe, desfrutando de várias provisões, Deus tirando água da rocha, transformando água amarga em água boa para se beber, trazendo cordonizes
para que eles pudessem comer, provendo maná para eles, e Deus estava trazendo toda essa demonstração para eles ali, apenas porque Deus era bom, porque Deus é bom, porque Deus o amava. E eles, sem reconhecerem a bondade de Deus e o quanto necessitavam dela, eles dizem: ó, tudo que o Senhor mandar nós faremos. Orgulho. Eles não podiam. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: enquanto... Tá bom, eu vou te dar mais uma chance. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: enquanto você estiver tentando merecer o perdão, o amor de Deus para a sua vida, Ele resistirá a você. Enquanto você estiver tentando conquistar, você vai ver Deus resistir. Na verdade, quando o jovem rico chegou diante de Jesus, e ele chegou para Jesus, sabe, expondo o que ele precisava fazer para conquistar, para merecer a salvação, Jesus disse: olha, você conhece os mandamentos, é isso. E ele se orgulhou. Ele disse: se for só isso, eu faço isso desde a infância. Mas a verdade é que quando nós chegamos diante da presença de Deus, com as nossas ações, querendo acessar o favor e as bênçãos pelo nosso comportamento, por nosso bom comportamento, e se o mérito for esse, Jesus vai olhar nos seus olhos e vai dizer: te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Por quê? Porque a lei não foi dada para justificar o homem, para perdoar o homem. A lei foi dada, Deus deu a lei ao povo de Israel, para que eles percebessem o quanto eram incapazes por causa do pecado que os escravizavam. Para que eles reconhecessem a sua decadência espiritual e necessitassem, e clamassem, e reconhecessem a necessidade do Cristo, do Salvador. Enquanto eu e você estivermos batalhando para conquistar o amor e o perdão de Deus em nossa vida, Deus nos resistirá. Mas os que se humilham, ou seja, os que reconhecem a necessidade do sangue de Jesus, recebem da abundante graça de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: os humildes. Diga: os humildes, os que reconhecem que necessitam do sangue de Jesus para redimi-los, recebem da abundante graça de Deus. Aleluia. Você está comigo? A verdade é que quando nós falamos sobre o amor, sobre o perdão de Deus, nós não temos dificuldade de ouvir isso, de receber isso, até que nós nos esbarramos num problema criado por nós. Tudo bem, Deus me ama, Deus me perdoou, até que eu venha criar uma situação, até que você crie um problema. Quando você cria um problema, quando você, esbarra num problema criado por você, aí a resistência, começa a vir em sua mente. E aí, muitos de nós esquecemos do que Pedro fala no versículo 5, no versículo 6 do capítulo 5 aqui, que nós acabamos de ler. Aleluia. Muitos de nós não tem dificuldade de aceitar isso, de aceitar essa realidade, aceitar que Deus nos ama, que Deus nos perdoa em Cristo Jesus, até esbarrarmos num problema criado por nós. E ao invés de corrermos para a obra consumada de Cristo, tentamos compensar com nossa obediência. Tentamos compensar o erro cometido, a falha que nós cometemos, obedecendo a Deus, fazendo alguma coisa para que Deus, olha, Ele fez isso, mas agora Ele está fazendo bem.
com obras, com atos de justiça, nós tentamos chamar a atenção de Deus. Mas a verdade, Paulo vai dizer em Gálatas, o capítulo 5, versículo 4, ele diz que quando nós corremos, nós usamos da nossa obediência a Deus para nos justificarmos diante de Deus, nós caímos da graça. Nós caímos da graça, do favor de Deus, quando nos apoiamos na nossa obediência. Quando vamos a Deus com os nossos méritos, com os nossos atos, quando nós buscamos esse contato com Deus, essa relação com Deus, através do que nós podemos fazer, Paulo vai dizer aos Gálatas que decaímos da graça de Deus. Vocês estão comigo? E é aí que mora a cilada do inimigo, porque tudo que ele quer é que você se apoie em seus próprios méritos. A Bíblia diz para que muitos confiam em carros, outros em cavalos. Eu e você, faremos menção do nome de Jesus. Eu declaro que Ele não alcançará esse lugar em nós. Eu declaro que Deus encontrará corações humildes nessa casa. Pessoas que estão convencidas que sem o sangue de Jesus não são nada. Pessoas que estão convencidas de que sem a graça e o amor de Jesus não chegarão a lugar nenhum. As pessoas que não conseguem se perdoar pelos erros que cometeram no passado, infelizmente, acabam se enchendo de culpa e condenação. E terminam punindo a si mesmas. As pessoas que não conseguem se perdoar pelos erros do passado acabam se enchendo de culpa e condenação e punindo a si mesmas, quer elas saibam disso ou não. Você vai ver a dependência do uso de drogas, a dependência do uso de álcool, os desejos sexuais desenfreados, descontrolados, como por exemplo a pornografia, o sexo, a sexualidade antes do casamento, ou até mesmo o descontrole na alimentação. Tem pessoas que até se cortam, se ferem fisicamente, e tem pessoas que chegam até a tirar sua vida. O que é isso? Autopunição. Se recusam a receber o perdão de forma imerecida. Se recusam a receber o perdão de Deus de forma gratuita. E é por isso que Pedro fala no versículo 6: humilhai-vos. Humilhem-se, Pedro disse. Quanto menos conseguem se perdoar, mais se machucam com todos os tipos de comportamentos destrutivos e acabam se escravizando e até se viciando neles, prejudicando não apenas a si, mas também toda a sua família. Tudo porque sentem a necessidade de responder a um instinto, a um impulso de autopunição. Ainda que elas não tenham consciência disso. Quando vão para essas coisas, quando se veem presas nesses comportamentos, isso é só uma coisa: autopunição. Se recusem a correr para Jesus e dizer: eu preciso do seu perdão, eu recebo o seu perdão, eu sei que eu não mereço, mas eu recebo o seu perdão. Veja, a sua vida não é uma surpresa para Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus colocou sobre Jesus todo o pecado da humanidade. Isso aconteceu 2000 anos atrás. Onde é que você estava? Você nem existia, e ainda assim Deus já sabia quem era você, as qualidades e os defeitos, onde você falharia, onde você acertaria, e ainda assim Ele enviou Cristo, Ele enviou Jesus para ser sua oferta pelo pecado.
E em Cristo Jesus Ele resolveu o problema com o pecado que existia na minha e na sua vida. O problema não é o pecado mais, é o nosso orgulho que nos impede de chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui, porque é pelo sangue de Jesus que eu sou salvo, é através do sangue de Jesus que eu sou redimido, que eu sou limpo, que eu sou livre do pecado. E o diabo, ele vai tentar sempre, a estratégia do diabo é a mesma. É esse ciclo, sabe, vicioso de autopunição que te leva a hábitos destrutivos, comportamentos destrutivos, do qual você, quando termina, se arrepende. Você se arrepende e aquele remorso vem, e aí você sente a necessidade de se punir novamente e não para. É punição e comportamentos de novo. Isso, falar dos pecados, falar dos maus comportamentos, falar dos comportamentos das pessoas, do caráter das pessoas, não muda elas. Não para o poder do pecado na vida delas. Elas precisam da crença, elas precisam crer que Jesus é suficiente na vida delas. Nós precisamos, e as pessoas onde você trabalha, as pessoas da sua família precisam entender que Jesus é suficiente, e é sobre Ele que você tem que falar, não dos comportamentos delas. Elas sabem onde erram, elas sabem que precisam melhorar, elas sabem que precisam acertar. Saber disso não é suficiente, não provém para elas força, não provém para elas capacidade, coragem, fé para sair da situação que estão. Elas precisam ouvir de Jesus. Elas precisam ouvir que quando Deus olhou a situação e viu a vida delas, Ele proveu Cristo para elas. Amém? Que existe amor suficiente, existe poder de Deus suficiente para tirar elas, seja qual for a situação que esteja vivendo. Quantos podem dizer um amém? Quanto menos conseguem se perdoar, mais se machucam com todos os tipos de comportamentos destrutivos, acabam se escravizando e se viciando neles, prejudicando a si e também a sua família. Tudo porque responde a um instinto de autopunição, ainda que inconsciente. Eu te pergunto, por que Judas se matou? Por que Judas se matou? O sacrifício de Jesus não seria suficiente para salvá-lo? Autopunição. O remorso que encheu o coração de Judas de orgulho, com raiz de orgulho, fez ele cair na conclusão: eu não mereço viver, eu traí o Messias. Mas na verdade, a provisão e a salvação estava bem diante dele. Por que Judas se matou? Tomado por culpa e um instinto de autopunição, ele tirou a sua própria vida. A autopunição leva a comportamentos ruins, que gera ainda mais culpa, que por sua vez leva a ainda mais autopunição, e o ciclo não para. A religião diz que alguém que comete um pecado, ele cai da graça de Deus, e Deus não pode fazer nada até que ele demonstre que realmente se arrependeu. Mas Deus quer que saibamos que quando alguém cai em pecado, quando alguém comete algum pecado, ele não cai da graça, ele na verdade cai na graça de Deus. Glória a Deus. Veja, eu tenho estudado bastante esses dias sobre alguns avivamentos, e o que eu mais gosto é o que aconteceu no país de Gales com o Evan Roberts. E como apesar de ter uma duração curta, durou ali cerca de 1 ano, aquele evangelho foi impressionante, foi maravilhoso, aquele avivamento no caso. E a Bíblia fala que
ele começa as orações, sabe, na igreja dele, e Deus começa a se mover, e de repente a salvação começa a acontecer, e muitos milagres e muitas curas, mas é algo tão avassalador, que a Bíblia fala que o mover de salvação alcança toda aquela cidade, cerca de mais de 100 mil pessoas. A Bíblia fala que nos bares as pessoas chegavam, pediam as bebidas, e quando pegavam no copo não conseguiam entornar, constrangidas pelo amor de Deus, pela presença de Deus, pela atmosfera de avivamento que estava naquele lugar. Eles não conseguiam e largavam, sabe, os seus lugares e voltavam para suas casas chorando, sem entender. A história fala que os bares violentamente continuavam a se fechar. Os presídios naquela época começaram a se esvaziar, e não tinha trabalho mais para a polícia ficava na rua distribuindo luvas brancas, porque a paz dominou aquele lugar, não havia crimes. E o que me chama a atenção é que o avivamento vem e começa a salvar pessoas, começa a se mover com curas e milagres extraordinários, e a salvação em massa, e presídios sendo fechados, bares sendo fechados. Mas o que me chama a atenção é que um mover desse, um mover miraculoso desse, um avivamento avassalador desse, se manifesta onde o pecado dominava, onde a imoralidade dominava. Evan Roberts começa a orar: Senhor, eu não aceito isso sobre a minha cidade, me enche do Espírito e me usa. Os pecados que havia naquela cidade não foram capazes de parar o avivamento de Deus. Não foi capaz de parar o avivamento de Deus. Mas o que a religião fala é que quando alguma pessoa comete um pecado, Deus não pode fazer mais nada, até que aquela pessoa demonstre que verdadeiramente se arrependeu, sabe? Tem que gritar, tem que, sabe, colocar a face no chão, tem que bater no peito e dizer: eu me arrependo, e tem que, sabe, convencer Deus que você de fato está arrependido, para que Deus então olhe com você por misericórdia. Só que nós vemos na história, nós vemos até no Evangelho, veja, que as pessoas pela qual estavam na presença de Jesus eram prostitutas, publicanos, pecadores, cobradores de impostos. Estava todo tipo de gente, estava ali criminoso, estava ali todo tipo de gente na presença de Jesus. Se eu perguntar a você, e a resposta vai ser unânime aqui, não houve ninguém mais santo que pisou nessa terra que não Cristo. Ele é a santidade de Deus encarnada. E quem tocava nele? Prostitutas. Tinha acesso aos seus pés, ungir seus pés, lavar seus pés. Muitos de nós nem olhariam para esse tipo de pessoa. Não precisa olhar para o seu irmão agora. A Bíblia fala de prostitutas, cobradores de impostos, corruptos, pecadores que acessaram a graça de Deus e foram salvos. Se o pecado na vida delas impedisse que a graça de Deus fluísse, se manifestasse, nunca teriam sido capazes de receber de Jesus a cura e ajuda e poder para viverem corretamente. Diga para a pessoa que está do seu lado: a graça de Deus é maior que todo o pecado. Diga assim, para a pessoa que está do seu lado: nenhum pecado é capaz de parar a graça de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: somente através da graça de Deus somos capazes de viver em vitória sobre o pecado. Você crê nisso?
Agora é importante que você entenda que Deus odeia o pecado, porque ele destrói o nosso corpo, nossos relacionamentos, nossa vida. Quando nós falamos isso, nós não estamos passando a mão sobre o pecado, sabe? Existem coisas que se você fizer, você vai perder a sua credibilidade diante das pessoas importantes da sua vida. Você pode fazer, se você fizer algo errado no seu trabalho, você corre sério risco de ser demitido. Então, existem coisas que, se nós fizermos, de fato, gerarão consequências, naturalmente falando, sabe? Eu não sei você, eu não quero sair por aí sem credibilidade. Eu não quero sair por aí com olhares tortos voltados para mim. Então, é importante aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, com quem eu ando. Tá entendendo? Nós não estamos passando o pano, nós não estamos passando a mão. Nós estamos dando aqui o remédio que de fato levanta aqueles que caíram em pecado, que é Jesus. Somente Jesus pode nos salvar, somente Jesus pode nos restaurar e nos dar vitória sobre aquilo aquilo que causa dor. Amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: o pecado é mau. Diga: o pecado é mau. Diga para ela se convencer: o pecado é mau. Mais uma vez, nós não estamos concordando com atos pecaminosos, com uma vida errante. Nós queremos que você viva segundo a esperança da glória de Cristo em você. Que a cada dia você possa crescer em fé, você esteja mais maduro do que ontem, você possa estar amanhã mais maduro em fé do que hoje, é tudo o que nós desejamos. Só que Deus estabeleceu um caminho para isso, e o caminho é Cristo. Era a hora de você dizer amém. O caminho para que Deus estabeleceu, um novo e vivo caminho, esse chamado Jesus. Amém? Glória a Jesus. O pecado é mau, mas o pecado não é vencido quando falamos sobre ele e confiamos na nossa vontade, na nossa força de vontade para superá-lo. É necessária a graça de Deus para destruir o pecado. Na verdade, é quando você está sob a graça de Deus, que o pecado não tem domínio sobre você. Vamos abrir em Romanos 6, o capítulo 14, por favor, o versículo 14. Romanos 6, verso 14. Romanos 6, o verso 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja, as pessoas, quando escutam a gente falar desse modo, sentem a necessidade: pastor, olha, se falar desse jeito, vão sair por aí distorcendo as coisas. É necessário falar do comportamento, é necessário falar do caráter, é necessário falar sobre a santidade e o poder da obediência. Mas por trás de tudo isso, a filosofia da lei é justamente essa: faço o certo e recebo o certo, faço o errado e sofro as consequências. Na verdade, a filosofia, o que está por trás da lei é esse entendimento: enquanto você acertar, você terá as bênçãos, mas no momento que vacilar, será punido por tudo. Que é justamente a ideia de falar para as pessoas sobre o comportamento delas e, falar sobre a necessidade do poder da obediência, sobre todas essas coisas. Mas a Bíblia fala que nós venceremos o pecado, nós andaremos em vitória sobre o pecado quando nós estamos e nós nos colocamos debaixo, quando nós nos humilhamos e nos colocamos debaixo da graça de Deus, derramada e demonstrada em Cristo Jesus. Então, o caminho não é fugir, irmão. O caminho não é, tentar compensar. Tem pessoas que já estão tão
cheias dessa coisa, tão presas, sabe, em hábitos, em comportamentos destrutivos que os levam a se sentirem e viverem constantemente em constante culpa, em condenação, e elas já estão tão presas nisso que já se conformaram com isso, e não mais há esperança no coração delas de vencer esses comportamentos, e buscam a compensação. Eu já estou convencido que não vou conseguir sair disso, não posso sair disso, porque tem tentado através do seu esforço próprio, porque não tem feito o que o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos e receber imerecidamente. Tentando merecer, tentando conquistar, já se desacreditaram que pode superar e agora estão tentando compensar. Compensar como assim, André? Eu já não consigo mais, sabe, superar isso aqui, então eu vou fazer alguma coisa na igreja, vou procurar algum departamento para servir, eu vou ver um lugar com necessidade na igreja para que Deus veja que eu também estou fazendo coisas boas, não só coisas ruins. Só que Cristo morreu para te dar uma vida plena. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: não se conforme. Diga: não se conforme com a sua fraqueza. Deus tem uma vida de plenitude para você. Seja ela uma dor que te persegue, seja ele um pensamento de acusação que te persegue, não importa qual seja a fraqueza, Deus tem uma vida de plenitude para você. Não abra mão da sua herança como filho. Amém? Glória a Deus. O diabo lhe dirá: você acha que pode esperar as bênçãos de Deus depois do que você fez? E é aí que você deve se lembrar e dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando o diabo vier lembrar você do seu passado, lembrar você dos seus erros, e dizer: você tem coragem de fazer isso, você tem coragem de esperar que Deus te abençoe, que Deus te restaure, que Deus, restaure seu casamento, a sua família, que Deus te dê uma outra oportunidade, que Deus possa trazer saúde e plenitude para a sua casa depois do que você fez. É aí que eu e você temos que correr para a cruz de Cristo, temos que correr para Jesus e dizer: por causa do sangue que me cobriu, eu sou a sua justiça hoje. Por causa do sangue de Jesus que me cobriu, eu posso receber as bênçãos de Deus, eu posso viver a provisão de Deus, eu posso viver, a intervenção de Deus em minha vida. Quantos creem nisso? É aí que eu e você devemos nos apropriar da posição que Cristo nos colocou, e nos apossar da nossa identidade, agarrar-nos na nossa identidade em Cristo Jesus. Não se olhe, em você mesmo, na sua carne, a Bíblia fala em Coríntios: não considere mais a ninguém pela carne. Não considerando mais a ninguém segundo a carne, mas segundo o quê? A nova identidade, a nova posição na qual Cristo nos colocou. Eu lembro bem quando Balaque, ele convoca Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, que ameaçava o reino de Balaque, e ele contrata Balaão, e Balaão sobe, na montanha, pronto para praguejar. Era um feiticeiro mais qualificado da época, e o que ele falava acontecia. Então Balaque, já acostumado com o trabalho de Balaão, ele chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para que o povo de Israel não os derrotasse. Só que quando Balaão chega diante daquele monte, ele vê uma coisa que o impede de praguejar, de amaldiçoar o povo de Israel. Quando ele olha para baixo, ele vê o acampamento, o povo de Israel acampado. Só que a Bíblia nos dá relatos
sabe, específicos de como o acampamento era montado. Nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas o acampamento, quando era montado, tinha um formato de cruz. Então, quando Balaão subiu a montanha aqui, olhou para baixo, ele viu a cruz. É desse jeito que, quando Deus olha para a nossa vida, Ele nos vê na cruz. Ele nos vê, sabe, cobertos com o sangue de Jesus. Deus não vê você além da cruz, separado da cruz. Ele vê você na cruz de Jesus. Amém? Isso não significa dizer que Deus ele não se importa com o seu crescimento, com o seu amadurecimento. Deus trabalhará em você para que você amadureça a sua fé. Amém? Então isso não vai te livrar de desafios. Amém? Glória a Deus. Eles são essenciais para que você possa cada vez mais praticar a sua dependência no seu Salvador. Isso é maravilhoso, porque vai te fazer viver cada vez mais uma intervenção de Deus, um sobrenatural de Deus, e fazer você caminhar nessa dimensão que eu e você fomos chamados para viver. Quantos estão entendendo? Aleluia. Não se olhe, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: não se olhe, não se veja na carne. Não olhe apenas para os erros que você cometeu do passado. Cristo é a sua provisão. Amém? Todos nós temos falhas. Nenhum de nós merece as bênçãos de Deus. E é por isso que dependemos do favor de Deus, porque é imerecido. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o favor de Deus, diga, a graça de Deus não é apenas um privilégio. Diga, é uma necessidade. Todos nós necessitamos, carecemos da graça de Deus para ter sucesso em nossa vida, para viver em plena saúde, para vivermos em perfeita paz, para desfrutarmos da alegria do alto, para desfrutarmos da provisão e da intervenção de Deus em nossas vidas, para desfrutarmos da proteção de Deus. Todos nós precisamos. Não é apenas um privilégio de estarmos nessa posição de filhos amados de Deus, é uma necessidade. No dia que você sair de casa confiando nos seus próprios, nas suas habilidades e qualidades, você tem um grande problema. Mas no dia que você sai de casa, sabe, confiando e dependendo inteiramente da graça e do amor de Deus que está governando sua vida, o que era para dar errado acaba cooperando para o teu bem. Quantos creem nisso? Todos nós necessitamos desse relacionamento, dessa aproximação, desse entendimento, dessa revelação do quanto nós somos perdoados e amados em Cristo Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: é em Cristo, irmão. Não é em você mesmo, é em Cristo Jesus. Sabe, muitas das coisas que muitos dos sentimentos ruins que, sabe, acabam nos afligindo, é porque nós temos mergulhado nesse lugar de culpa e condenação, e não temos entendido o poder de se humilhar e se colocar diante da graça de Deus e dizer: Pai, eu recebo o seu perdão, eu recebo o seu amor, eu sei que o Senhor me ama, não porque porque eu faço coisas boas, porque um dia eu fiz alguma coisa para chamar a sua atenção, mas porque o Senhor me deu Cristo Jesus. Você precisa sair daqui entendendo que, de fato, você não merece. E é por isso que se chama graça, porque é imerecido. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: essa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa, para te convencer de uma coisa. Você não precisa mais tentar, você precisa apenas receber.
Parece fácil, parece muito fácil, porque se lançarmos sobre Ele, nós desfrutaremos do seu cuidado em nossa vida, mas o versículo 6 diz que é necessário se humilhar. Você precisa abrir mão do seu orgulho, irmão, e reconhecer que as pessoas que você tem, e aqui vai para alguns. Uau, obrigado, Jesus. Porque é necessário se humilhar, abrir mão do orgulho, porque muitas vezes você está aqui e Deus enche teu coração de fé e de esperança, só que quando você sai daqui, você se junta com pessoas que não... Você precisa reconhecer que não te estão fazendo bem, abre mão disso. Deus tem falado bastante sobre mim, como as pessoas que estão do nosso lado, alinhados com o mesmo espírito de fé, nos fazem crescer. O contrário também é verdadeiro. Amém? E por que você permanece com ela já? Por causa do seu orgulho. Você acha que mesmo elas falando, sabe, falando a dúvida, falando tudo o contrário que você tem desejo de viver, você sabe, só falando coisas terrenas, só falando do natural, só falando carne, só vivendo isso, só traindo, convivendo nessa atmosfera, você acha que porque você está lá, isso não vai te afetar? Isso é orgulho. E nessa noite Deus vai abrir os teus olhos essa noite para que você entenda que se humilhar é reconhecer o que está te fazendo mal muitas vezes. Glória a Jesus. Humilhar-se não é se rebaixar. Humilhar-se é se abrir mão do controle. É deixar que Deus governe os seus passos. É se conformar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, ainda que isso contradiza os seus objetivos. Vou te dar a oportunidade de dizer amém. Foi um amém meio que arrastado, mas... Aleluia. É uma noite diferente, irmãos. E eu creio que o Espírito Santo está se movendo aqui, nos nossos corações, quebrando fortalezas em nossa mente. Eu estou vendo um exército se levantando que vai romper em fé. Essa noite é uma noite diferente. E que se você agarrar tudo que Deus está te compartilhando ao teu coração, que você tem entendido por revelação no seu coração, Deus vai te conduzir a romper novos níveis, a entrar em novos níveis. 1 João, o capítulo 2, o versículo 1 diz assim, ó: filhinhos, eu escrevo-lhes essas coisas para que não pequem. Veja, Deus sempre quer que, o desejo de Deus é sempre que nós vivamos cada vez mais, sabe, em amadurecimento, em crescimento, e aquelas coisas que nos escravizavam, que nos aprisionavam lá no passado, não nos afetem mais. E Pedro diz assim, e João fala assim, ó: filhinhos, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que não peque. Se, contudo, porém, todavia, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. João está nos dizendo aqui, olha, eu falo essas coisas para que vocês não pequem. Mas, porém, todavia, isso pode vir a acontecer. O que não pode acontecer é você esquecer que diante do Pai há um Jesus, há o nosso Salvador, Jesus Cristo justo, que intercede, que advoga a nosso favor. Amém? O que nós não podemos esquecer é que na cruz de Jesus, Deus trouxe para nós perdão completo. Amém? Restauração e poder para vivermos em vitória. Amém? Em nossa vida.
Isso não virá através das nossas habilidades e capacidades, apenas recebendo da provisão que vem da obra consumada de Cristo Jesus. Amém? Quantos estão entendendo? Porque o diabo não quer que você entenda isso, porque o diabo não quer que você creia nisso, para que você viva o ciclo, sabe, de derrota ali, ó, o tempo inteiro se culpando, se punindo, e se culpando, e se punindo, e se culpando, e se punindo, e desse jeito você chuta o balde da fé, e você não vive do amor de Deus, e você não vive o perdão de Deus, e você não vive sobre os efeitos da redenção. O diabo não quer que você saiba disso. O diabo não quer que quando você, sabe, se vê numa situação difícil, num problema que você criou, você correr para Jesus e dizer: eu sei, você é meu advogado. Como o Senhor me tirará dessa situação? Eu não faço ideia, mas você é o meu advogado. E depender dele, para que ele possa manifestar salvação em sua vida. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Em Salmos, o capítulo 103, a partir do versículo 10, vamos ler aqui na tela. Salmos 103, a partir do verso 10. Glória a Jesus. Quantos estão recebendo? E não nos tratou segundo os nossos pecados. Ele está falando de você aqui, tá bom? E não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Tem traduções que falam que Ele não nos trata conforme nós merecemos. Próximo verso. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o céu está elevado, a mesma distância do céu, entre o céu e a terra, assim é o tamanho da sua misericórdia para aqueles que o temem. E esse temor aqui não quer dizer ter medo de Deus, nada do tipo. Jesus fala que temer a Deus é adoração. Próximo verso. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Glória a Jesus. Próximo. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, aqueles que o adoram. Veja o que o salmista está dizendo. Ele não está falando do tempo dele, porque se fosse dos tempos que ele vivia, sabe, o pecado que ele cometeu com Batseba, na verdade o filho dele estaria vivo, o primeiro filho dele. Então ele não está falando dele, porque o pecado que ele cometeu teve sim punição, teve sim, foi sim punido ali. Então de quem Davi está falando aqui? Está falando de mim e de você. Está falando os que viriam depois da cruz de Jesus. E ele diz: olha, assim como Ele não nos castiga segundo nossos pecados, Ele não nos trata conforme nós merecemos, pois o seu amor para aqueles que o temem é imenso. Da mesma forma como a terra está distante, o céu entre a mesma coisa que a distância do céu e a terra. E o versículo 12 diz assim, ó: Ele afastou os nossos pecados, Ele nos afastou de nós os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus, Ele te perdoou. Diga: Deus te perdoou e jogou fora e afastou de você todos os seus pecados. Aleluia. O pecado não impede e não pode impedir a graça de Deus. Se isso fosse possível, Jesus não teria vindo para nos salvar, porque éramos todos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas louvado seja Deus, diga: louvado seja Deus, porque, diga assim, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga: porque onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: a graça de Deus é maior. Diga, é maior, é mais profunda, é mais ampla, é mais poderosa de que todos os pecados do mundo juntos. Quantos creem nisso? Essa palavra é para você que chegou aqui nessa situação cheio de culpa e condenação, e ao invés de correr para a cruz de Jesus, você tem fugido, correndo para suas obras, correndo para, os seus méritos, se enchendo de tudo que é natural, ou até mesmo tentando compensar, fazendo alguma coisa que possa chamar a atenção de Deus. E a palavra que Deus tem para você essa noite é: humilhe-se e aceite que Ele te ama mesmo sem você merecer. Aceite que o sacrifício que foi feito na cruz é para você, mesmo você sendo cheio de defeitos. Humilhem-se e abra mão do controle da sua vida. E confie em Deus, os seus planos, os seus sonhos. E confie em Deus e sua família. Confie que Deus, Ele tem o melhor a manifestar na sua vida. Confie que Ele começou algo em você e não vai parar, mesmo você, achando que não merece. Ele insistirá com o seu amor e vai bater na sua porta o tempo inteiro, porque o que Ele começou em você, Ele há de completar. Cada promessa que Deus te fez, cada desejos e propósitos que Deus colocou no teu coração não vão ficar inacabados. O pecado não vai poder parar a graça de Deus, o poder de Deus de operar na sua vida. Eu sei que eu verei você viver e desfrutar de tudo que Deus te prometeu. Eu sei que eu verei você herdar toda a sua herança em Cristo Jesus. Você não vai viver acabado, desanimado, destruído. Você não vai viver enfermo, Você não vai viver a sua vida, mendigando. Pelo contrário, você vai desfrutar da abundante graça de Deus em sua vida, mesmo que você não mereça. O diabo vai o tempo inteiro dizer: olha, como é que você pode esperar que Deus faça algo por você? Você esqueceu do que você fez? E você vai lembrá-lo do que foi feito na cruz do Calvário, porque o sacrifício de Jesus é maior. O sacrifício que Jesus fez é maior. Veja, na antiga aliança, quando nas cerimônias, nas cerimônias que eram feitas para o perdão dos pecados, o pecador, ele vinha diante do sacerdote e ele trazia o cordeiro precisava ser de um ano, e nós sabemos disso, um ano sem manchas, sem defeitos. E quando ele chegava lá, não tinha, o sacerdote não tinha uma lista: vem cá, o que foi que tu fez? Foi família, adultério, finanças, o que é? Não tinha uma lista sobre o que foi feito para ele estar lá. É claro que ele estava lá porque errou, porque pecou, por causa do pecado. O sacerdote examinava o cordeiro. O cordeiro precisava ser sem defeito. O cordeiro precisava atingir as exigências da justiça de Deus. E quando ele chegava lá, nós sabemos da história, mas eu vou recapitular. Ele o pecador colocava suas mãos sobre o cordeiro, e ali todo o pecado do homem era transferido para o cordeiro, e toda a inocência, toda a justiça do cordeiro era transferida para o homem. E aí o sacerdote pegava o cordeiro e colocava no holocausto, e ali ele era queimado, e aquela fumaça subia como cheiro agradável diante de Deus. Só que na cruz do Calvário a Bíblia fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é a oferta por os nossos pecados. E em Cristo Jesus
Deus, ele tratou a Jesus como se fosse nós. A Bíblia fala que Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Porque ali, Deus, ele estava tratando não como Jesus, mas estava tratando como eu e você. E ele não poderia, e Jesus não pôde ver, teve que se ver Deus, não podia ver mais Deus face a face. O contato com a presença de Deus foi desfeito. Ele foi desamparado para que eu e você hoje pudéssemos ser aceitos gratuitamente. Só que no processo da cruz, da salvação, da substituição de Jesus, é diferente do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Porque na Velha Aliança o Cordeiro, ele era morto, e ali aquela fumaça subia como ser agradável diante de Deus. Mas em Cristo Jesus, pela primeira vez, todos os pecados recaem sobre ele, e a exigência da justiça de Deus é satisfeita, mas a oferta ao Cordeiro permaneceu vivo. O que isso quer dizer, Adriel? A oferta que Deus proveu para perdoar o meu e os teus pecados foi maior do que os nossos pecados. Todos os pecados da humanidade não foram suficientes para matar a oferta que Deus proveu para nós. Você precisa receber o perdão. Você precisa parar de se culpar, de se punir. Você precisa, agarrar com fé a sua identidade em Deus e não mais, desacreditar. Deus quer ver você vencendo. A Bíblia fala que aqueles que vivem pela fé, os que são chamados pela fé, vencem o mundo. Então não há nada que você esteja vivendo que seja grande demais que Deus não possa fazer você viver e caminhar em vitória. Coloque os seus olhos no Senhor, tire os olhos de você mesmo, não se apoie no seu conhecimento, não se apoie nas suas habilidades, na sua capacidade. Coloque os seus olhos no Senhor, deixe que o Senhor conduza os seus passos, deixe que o Senhor seja a sua força, deixe que Jesus seja a sua capacidade. Coloque os seus olhos no Senhor, deixe Ele inspirar o seu coração de fé e fazer você depender dEle em tudo. Pare de tentar merecer, pare de tentar conquistar. Receba pela fé. Se sentindo culpado, se sentindo um lixo, diga: Pai, eu recebo o seu amor. Se sentindo um lixo, Pai, eu recebo o seu amor. E ainda que eu não consiga ver agora como o Senhor me tirará disso, eu sei que mais cedo ou mais tarde eu estarei livre, caminhando em vitória. Diga para a pessoa que está do seu lado: de graça te foi dado, e de graça você recebe. De graça nos foi dado, e como nós já recebemos, de graça também. É pela graça que nós nos apropriamos, é pela graça que nós herdamos. Deus te trouxe aqui para te convencer de que não existe barreiras para que você possa desfrutar da saúde perfeita, da saúde divina. Não existe mais barreiras que te impeçam de desfrutar de uma vida plena em saúde. Se você está aqui, você está sofrendo com algum tipo de dor e enfermidade, saiba que não existem barreiras para que você possa desfrutar da cura e da saúde de Deus em sua vida. Deus removeu em Cristo Jesus todos os impedimentos, tudo aquilo que impedia a saúde dele de fluir sobre a sua vida. Essa noite há um caminho livre para que você possa receber pela fé a cura na sua vida. Se essa noite você chegou aqui, você está atravessando um momento difícil, uma crise financeira na sua vida, eu quero dizer: Deus removeu o obstáculo que existia para que você possa desfrutar da provisão e do milagre dele na sua vida. Não existe nada que impeça, não são as suas desqualificações, não são os erros que você cometeu no passado, não é a causa que te fez, entrar nesse momento de dificuldade. Pode até ser você que tenha causado isso, mas saiba que Deus, Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. Coloque o seu coração no Senhor, aprenda com Ele e veja Ele livrar você dessa situação. Amém?
sem fardos pesados, sem cargas pesadas, de forma leve, Ele vai te conduzir em vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. A esperança para a sua casa. Não existem, mais impedimentos. Há um caminho livre para eu e você agora desfrutarmos do sobrenatural de Deus, da provisão de Deus em nossas vidas e vivemos a nossa vida com significado, com um propósito. Amém? Não deixe o diabo roubar isso da tua vida, porque Deus ele tem muita coisa a manifestar e a realizar através de você. Não se conforma com seus familiares, escravizados no pecado, no álcool, nas drogas. Não, Deus, você está lá, Deus está em você e você é a resposta de Deus para a vida delas. Não deixa, o diabo, concentrar você apenas nos erros que você tem cometido, nas coisas que você precisa melhorar. Deus está em você, Deus fez de você a habitação dele, o Espírito de Deus está em você, Deus escolheu pessoas capacitadas, Ele capacita as pessoas que Ele escolheu. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é especialista em pegar as coisas que não são para confundir as que são. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. É uma noite diferente, é uma noite de celebrarmos a ceia do Senhor. O ministério de louvor pode vir para cá. Aleluia. É uma noite diferente, é uma noite de celebrarmos e de nos conformarmos e aceitarmos que o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário é suficiente para nos dar uma vida bem-sucedida, uma vida plena. Você não precisa acrescentar nada a mais do que foi feito na cruz do Calvário. O que Jesus fez é suficiente e é uma noite da gente celebrar isso aqui essa noite. Amém? Eu quero ler para vocês o texto de Coríntios, e 1 Coríntios, o capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciará a morte do Senhor até que Ele venha. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele disse: olha, Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e Ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. A Bíblia fala para nós decidirmos corretamente a ceia do Senhor. Você, quando pegar o pão, quando pegar o cálice, traga à sua memória não os erros que você cometeu no passado, não as áreas que precisam que precisam de ajuste na sua vida. Essa noite você vai lembrar e recordar do que foi feito na cruz do Calvário. Foi feito há 2000 anos atrás, mas ainda hoje nós vivemos e desfrutamos do poder do que foi feito na cruz. Amém? E nessa noite eu creio que no momento em que você comer do pão, se existir algo no seu corpo que precisa ser vivificado pela vida de Cristo, você desfrutará de cura em sua vida essa noite. Amém? Não tem a ver com o que você fez, não tem a ver com o que você vai fazer, não tem a ver com o que você não fez, tem a ver com o que Jesus fez na cruz do Calvário. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: o que foi feito na cruz é suficiente. Diga: é Jesus sem mais. Nós não precisamos acrescentar mais nada, o trabalho foi consumado. Ele gritou: teletestai, está consumado.
Todos os nossos pecados foram perdoados, todas as nossas maldições foram perdoadas, todos os nossos pecados, a nossa culpa, sabe, a punição dos nossos pecados, a nossa doença, a nossa pobreza, a nossa miséria foi colocada nele, e está consumado, está pago. Glória a Deus. Você não precisa sofrer com isso mais, você não precisa carregar esse fardo mais, você não precisa carregar essa culpa mais. Ele consumou o trabalho, Ele consumou a obra. Nosso trabalho agora é receber, nosso trabalho agora é desfrutar. Aleluia, glória a Deus. Poder servir em nome de Jesus.